Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. Um odre novo. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Marcos 2:22. Precisamos desenvolver um novo odre completo, um novo estado de consciência. E para isso, principiamos por eliminar todo o conceito material. E isto não pode ser feito num único salto. É um trabalho para todo o tempo de vida, pois envolve uma mudança completa de consciência. Não tente colocar vinho novo em odres velhos. Não tente semear as sementes dessa inspiração em solo pedregoso ou espinhoso. Se fizer isto, elas se perderão. O solo deve ser preparado. Uma consciência espiritual precisa ser desenvolvida. A preparação exige muita paciência e o anseio de sentar-se a sós para ponderar esta ideia da consciência individual como a causa, a lei e o poder de cada ser. Você consegue perceber que a totalidade de Deus está aparecendo como você e que a totalidade de Deus está aparecendo como o seu próximo? O grau de aceitação desta verdade corresponderá ao desenvolvimento do Cristo de sua própria consciência, ao desenvolvimento de seu conhecimento de que a plenitude do Cristo constitui o seu ser. O desenvolvimento do Cristo leva à conscientização da presença, à consciência de haver uma orientação que vem de dentro da existência de um infinito ser interior que segue sempre à frente e que está consciente até mesmo quando você dorme. Esta conscientização lhe trará a certeza de que o superior a qualquer condição ou circunstância humana é este consciente estado da natureza infinita de sua própria consciência, que permanece sempre no centro de seu ser, apenas aguardando o seu reconhecimento. Para este trabalho, cada palavra dita pelo Mestre deve ser aprendida e aceita como lei. Uma só passagem poderia mudar a sua experiência, mas para uma nova consciência integral ser conseguida, devemos tomar cada uma das passagens dadas pelo Mestre cristão e utilizá-las conscientemente. Mais do que qualquer outro profeta ou vidente, ele deu ao mundo ocidental o segredo da vida espiritual. Para exemplificar, leia o ensinamento do Mestre sobre a futilidade de se manter com ansiedades. Lucas 12, 22, 32. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Se, pois, não sois capazes de fazer estas pequenas coisas, por que vos preocupais com as outras? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham nem tecem. E na verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória,
jamais se vestiu como um deles. E se Deus hoje veste a erva que está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, ó homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem andeis inquietos, pois todas as gentes do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai sabe que delas haveis mister. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Adquira a consciência de que vosso Pai sabe que haveis delas mister. E assim, sempre que você for tentado a ficar apreensivo, pensando no trabalho do próximo ano, na casa ou nos alimentos, virá a sua lembrança que a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Faça a si mesmo a pergunta seguinte: estou vivendo nesta consciência de não estar apreensivo? Lembre-se da questão apresentada pelo Mestre. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Assim, por que ficar apreensivo? Em vez disso, olhemos para este universo passando a compreender que todo ele é sustido e mantido pelo poder divino que o criou. Mas é isso que temos feito? Não. Nós construímos uma entidade separada, uma egoidade apartada de Deus, que precisa de provisões e cuidados, e devotamos a vida toda para sustentá-la. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A minha paz vos dou. João 18:36, 14 e 27. Em momento algum, Jesus estava buscando a sua própria demonstração. Ele vivia num senso de doação, de ser uma transparência de bem para o mundo. O Cristo não pode entrar numa consciência que está em busca de algo para si mesma. Deus não pode ser utilizado com o propósito de se conseguir um progresso puramente humano. A nossa missão no mundo está em sermos uma transparência para o bem. O eu que procura algo para si não é o Filho de Deus, pois o Filho é herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Cristo. E o Filho está sempre cônscio de que tudo o que é do Pai também pertence a Ele. Sendo assim, como poderia existir algo que o Filho desejasse buscar para si? O infinito jorra sobre nós. Na construção deste novo estado de consciência, nós não podemos pretender buscar por algo, pois devemos começar a conscientizar que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Cristo. Romanos 8:17. E dessa maneira somos aquele exato local em que a totalidade de Deus está jorrando. Tendo este Cristo consciência desenvolvida, também nós seremos capazes de alimentar 5.000 pessoas, ou quantas venham até nós, alimentá-las espiritualmente e, se necessário, alimentá-las materialmente, pois o mesmo Espírito, jorrando, apareceria como alimento. A questão está unicamente em verificar o quanto nós limitamos Deus. Obviamente, humanamente, nós não podemos realizar tais obras, mas para Deus, aquilo é possível. Quando estiver corretamente compreendido que nós somos o Cristo, a própria presença de Deus, que não vive sob o ponto de vista de receber algo, mas de deixar que o infinito jorre através do ser. Então, descobriremos a capacidade nossa
de alimentarmos as 5.000 pessoas. O Pai Celestial é a nossa própria consciência e Ele conhece todas as nossas necessidades. Capítulo 2. Construindo a nova consciência. Muitos dos aspirantes ao caminho espiritual passam a experimentar um desenvolvimento interior ou a receber revelações quando começam a compreender o que vem a ser a meditação. Meditação é o método disponível para a construção de uma nova consciência, uma consciência de verdade. Meditação é a nossa forma de prece. Antes, contudo, precisamos entender que a prece não é algo que dizemos a Deus, mas aquilo que Deus nos diz. Os ruídos do mundo têm nos impedido de ouvir aquela pequena voz suave e receber os benefícios da presença. Assim, precisamos aprender a nos tornar silenciosos e receptivos. Aprendendo a meditar. O objetivo da meditação é obter a conscientização da presença de Deus, uma conscientização de nossa unidade com Deus e nos dê uma visão real da verdade do ser. Embora a meditação bem-sucedida requeira silêncio e receptividade, nunca devemos tentar aquietar a mente humana, paralisar os pensamentos ou deixá-los em branco. Isto não pode ser feito. Se no início da meditação surgirem pensamentos desordenados, devemos deixar que eles venham. Não nos perturbaremos por eles. Tais pensamentos são do mundo e não nossos pensamentos. Tomemos a atitude de ficar sentados observando-os. É preciso que os vejamos impessoalmente. Logo, eles não poderão mais perturbar-nos e poderemos nos sentar e ficar em paz. Há muitas escolas ensinando métodos adequados de meditação, contando com algum processo delineado para os principiantes. Se for lembrado que durante a meditação toda a nossa atenção estará focalizada em Deus e nas coisas de Deus, é fácil perceber que se o corpo estiver numa posição confortável, aquela atenção não se desviará inconscientemente para ele. Não nos esqueçamos, porém, de que a postura assumida ou o método empregado não é o importante. Qualquer processo adotado visa somente facilitar, reter a atenção em Deus e nos tornar receptivos ao infinito poder da nossa própria consciência. Sejamos pacientes na meditação, procurando superar qualquer senso de inquietação. Nenhuma verdade que já não conheçamos nos será dada do exterior, mas a luz que incide sobre aquela verdade no interior de nossa alma. Ela torna-se aplicável em nossa experiência. A verdade que parece vir do exterior é um raio da verdade, mas este raio, imbuído da própria consciência, torna a nós mesmos e a todos os que veem a sua faixa de ação a luz do mundo. E eu, quando for levantado às alturas, atrairei todos a mim. João 12:38. A meditação, sendo uma consciência de presença de Deus, poderá erguê-lo ao lugar de apreensão da palavra da verdade em seu sentido interior. Não se torne impaciente quanto ao seu progresso. Você está a aprender um novo modo de viver e está a desenvolver uma consciência inteiramente nova da existência.